Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso ZDERM. Vou deixar gravadas para vocês duas aulas iniciais com conceitos introdutórios que a gente deve saber para o nosso curso do final de semana. Essa primeira aula é sobre física, não se assustem, eu vou tentar deixar do jeito mais palatável e simples possível, mas eu acho muito importante a gente entender a física do ultrassom, como se forma a imagem, para aí sim entender as suas aplicações na prática diária. Então, essa primeira aula é sobre introdução à ultrassonografia, física, parâmetros e transdutores. O conhecimento desses princípios físicos que eu vou abordar hoje, de conceitos básicos sobre o ultrassom diagnóstico, sobre o transdutor e o aparelho, são imprescindíveis para o entendimento da interação do som com os tecidos, da formação da imagem e, consequentemente, das limitações, vantagens e aplicações clínicas do ultrassom. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre cada um desses pontos. Essa vai ser a divisão principal da aula. Eu vou abordar princípios físicos, os transdutores, que a gente utiliza na prática, como eles funcionam, os aparelhos, também como eles consistem, vantagens e limitações do método e também uma breve conclusão desse assunto. Começando então pelos princípios físicos, como é bastante coisa, eu vou tentar deixar de jeito mais simples para vocês. Vai parecer que alguns conceitos são desnecessários, mas no final eu vou tentar amarrando tudo para vocês entenderem o que eu quero passar. Vai ter essa divisão. Eu vou falar uma definição da física, da ondulatória e da acústica, do que é uma onda, do que é o som, por exemplo. Vou falar também do que os parâmetros acústicos que a gente precisa saber para ajustar a nossa imagem e, consequentemente, obter uma melhor imagem. Também vou abordar a ultrassonografia diagnóstica, como o som é gerado no aparelho de ultrassom, como ele interage com o meio, com os tecidos, com a pele que a gente deseja ver, e aí como é formada a imagem nos tons de cinza que a gente conhece. Então, começando pelas definições. Na física, a ondulatória é a parte da física que estuda as ondas. E o que é a onda? A onda é uma perturbação no meio que que se propaga, transportando energia. Então, aqui a gente tem exemplos de desenhos de ondas diferentes. Então, a onda perturba o meio e transporta energia. E a onda ela pode ser classificada de acordo com alguns fatores, como natureza, direção de propagação e energia de propagação. Não se assustem, eu vou falar isso para a gente entender o que é o som e por que e como ele vai interagir nos tecidos. Então, de acordo com a natureza, a gente tem ondas mecânicas que precisam de um meio material para se propagar. O som é um exemplo, a gente precisa de um meio, de uma interface, por isso que a gente utiliza os gel, por exemplo, para facilitar essa propagação dessa onda mecânica. Existem ondas eletromagnéticas que não precisam de um meio material, se propagam no vácuo como a luz. A direção de propagação também é um jeito de a gente classificar as ondas. Elas podem ser unidirecionais, bidimensionais ou tridimensionais. E o som, claro, é algo tridimensional, se propaga para todas as direções. A energia de propagação também ela pode ser transversal, quando as partículas vibram perpendicularmente à propagação da onda, ou então longitudinal, em que elas vibram no mesmo sentido de propagação da onda, e é assim que a gente sabe como o som se propaga. Então, dentro da física, além da ondulatória, a gente tem a acústica, que vai estudar, então, especificamente o som, sua geração e a sua propagação. E naquelas classificações que eu falei para vocês, o som é, então, uma onda mecânica, precisa de um meio, é longitudinal, a vibração é no mesmo sentido da propagação de onda, e tridimensional, ele vai para todas as direções. Então, o som é uma vibração que gera regiões de compressão e rarefação, por isso o alto e baixo de uma onda, por oscilação de moléculas e, consequentemente, transporta energia. E tem alguns parâmetros acústicos ou parâmetros que a gente mede essa onda, que a gente deve conhecer para entender o nosso aparelho de ultrassom. Então, a gente tem primeiro a oscilação espacial, ou seja, esse desenho que a onda faz no espaço, que vai ser caracterizada pelo comprimento de onda, com o símbolo de lambda. Então, aqui, um comprimento de onda. A periodicidade no tempo vai ser medida pela frequência da onda, que é algo muito importante, como a gente sabe, que determina os transdutores de ultrassom de alta frequência que a gente tem que utilizar da pele. Então, o período que a onda faz no tempo, que ela percorre no tempo, é determinado pela frequência. E já a velocidade de onda vai depender do meio em que o som está se propagando e a velocidade que vai relacionar tanto o comprimento de onda quanto a frequência de onda. Mas, Luciana, por que eu preciso saber disso? Eu já vou explicar para vocês. Então, tenham em mente que a velocidade de onda vai depender do meio e vai ser medida, então, por metros por segundo. Mas reparem nessa tabela que eu trouxe para vocês que os tecidos moles, fígado, rim, sangue, músculos, as partes moles que a gente chama, eles têm velocidades muito parecidas.
Então, são velocidades em que poderiam tornar a imagem, por exemplo, tudo igual, mas por causa dos outros parâmetros a gente consegue aí sim diferenciar e ver esses tecidos de forma diferente. E se a velocidade de propagação ela é constante no meio, a gente vai ter então, por causa dessa fórmula que eu mostrei para vocês, que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ou seja, quanto maior foi a frequência, menor é o comprimento de onda, e quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Já chega na conclusão que a gente quer. Então, o comprimento de onda vai ser a extensão ou a distância mínima de um ciclo que a onda percorre. Então, aqui um ciclo e um comprimento de onda. Vai estar relacionado ao tamanho do ciclo da onda, que se forma no espaço, e vai ser medido em metros. Já a frequência é a quantidade de ciclos da onda em unidade de tempo, como eu falei para vocês. Então, está relacionada ao tempo em que um ciclo de onda leva para se formar. É medido em hertz, um ciclo por segundo representa 1 hertz. E o som pode ser classificado de acordo com a frequência em infrassom, quando é abaixo de 20 Hz, em som, que é o som audível ou sensível aos nossos ouvidos, que é entre 20 e 20 mil Hz, e em ultrassom, que aí sim é aquele acima de 20 mil Hz, que é o motivo da aula de hoje, dos nossos aparelhos. Eles excedem a capacidade auditiva e podem ser utilizados como meio diagnóstico. Então, o que tem que saber é que a frequência é determinada no instante da geração do som. Então, é o transdutor que determina a frequência do som. Não vai variar durante a propagação da onda. E ultrassom de alta frequência são aqueles acima de 15 mil Hz, 15 milhões de Hz, 15 MHz. E vão ser que a gente vai utilizar na nossa prática. Então, relacionando aqui os parâmetros acústicos, a velocidade vai ser constante de acordo com o meio. Então, quando a gente está falando da pele, a velocidade é sempre a mesma na pele, perto ali de 1550 metros por segundo, como eu falei para vocês. Então, a gente tem que a frequência e o comportamento de onda são inversamente proporcionais. Eu estou amarrando os parâmetros até agora que a gente viu. Então, o comprimento de onda, como a gente fala que os aparelhos de ultrassom têm que ter alta frequência, a gente vai estar trabalhando com ondas de comprimento menor. E o que isso quer dizer na prática? Agora eu vou traduzir para vocês. Quer dizer que quanto maior a frequência do transdutor que a gente usa, menor vai ser o comprimento de onda e, consequentemente, menor a penetração dessa onda no tecido. Ou seja, por exemplo, transdutores de 7,5 MHz, eles chegam a penetrar 50 a 70 milímetros dentro da pele, e já os de 75 penetram só 2 a 3 milímetros. Então, é isso que vai definir também a melhor resolução superficial. Quanto maior for a frequência, melhor é a avaliação e a resolução das estruturas superficiais em que a gente observa. E hoje em dia, na minha prática diária, eu utilizo 33 e 24 MHz, então fica ali basicamente entre 5 e 6 milímetros a melhor definição desses aparelhos. E o que é a ultrassonografia diagnóstica? Então, ela vai estudar e utilizar todos esses parâmetros que eu abordei com vocês até agora e vai consistir na obtenção de imagens através da transformação da energia elétrica em som, ou seja, aquele som acima do limiar do ouvido humano, que seria o ultrassom, e esse som vai interagir de formas diferentes com cada tecido, com cada estrutura, com a pele, traduzindo em diferentes tons de cinza, de acordo com o eco que retorna. Ou seja, a gente emite um som, ele interage com o tecido, volta em forma de eco e é formado um tom de cinza. E para compreender melhor o princípio da formação das imagens, a gente deve entender como o som é gerado e como ocorre essa interação, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, a geração do som, o transdutor de ultrassom, gera as ondas mecânicas a partir de materiais piezoelétricos. Não se assustem com esse nome, é apenas para a gente entender como é formado. A piezoeletricidade é a capacidade de que esse material tem de causar uma deformação mecânica, ou seja, formar uma onda sonora, após a aplicação de uma voltagem nesse eletrodo. Vou explicar para vocês. A gente tem o efeito piezoelétrico direto, em que o material vai transformar a energia elétrica em energia mecânica, ou seja, no som, e o efeito piezoelétrico indireto ou inverso, em que ele vai transformar o som, a energia mecânica que esse material recebe, em energia elétrica. Vou fazer na forma de um desenho, então a gente tem um material piezoelétrico, quando a gente colocar uma voltagem sobre ele, ele vai emitir uma onda mecânica. Isso é o efeito piezoelétrico direto. Já quando a gente coloca também uma energia mecânica sobre um material piezoelétrico, ou seja, quando o som bate nesse material piezoelétrico, ele também é capaz de emitir uma voltagem. Por que isso importa? Já vou chegar para vocês.
Então, o que essa é como é gerado o som. Depois eu vou mostrar que é isso que é a parte básica de como é formado o transdutor de ultrassom e como que o som interage com o meio. A interação do som vai depender de como ele encontra diferentes interfaces acústicas, ou seja, tecidos e estruturas de diferentes densidades ou elasticidades. Quando o som encontra essas interfaces, ele vai ter algumas mudanças e pode ocorrer o quê? A reflexão, ou seja, o som bate na estrutura e retorna ao meio de origem ou ao transdutor em forma de eco. Pode ocorrer a refração, em que tem a mudança de velocidade, de direção da onda, por causa dessas diferentes densidades entre os tecidos. E a absorção, que ocorre calor e vibração tecidual, que no caso do ultrassom normalmente é imperceptível. Então, esses são exemplos da reflexão, em que a onda bate e retorna, dispersão, em que ela reflete, mas muda em outra direção, refração, em que ela passa essa interface com outra velocidade, outra direção, e absorção, em que a onda fica no meio. O que a gente fala às vezes que tem tecidos com alta atenuação. O que é? Esses tecidos normalmente eles sofrem eles determinam muita absorção, muita reflexão, espalhamento e dispersão do som. Aí a gente não consegue ter muitas informações dessa estrutura porque ela tem muito alta atenuação. E como é feita a formação da imagem? Então, a formação da imagem vai depender dessa interação do som que eu falei para vocês e da onda retroespalhada ou do eco que retorna aos tecidos. Agora a gente vai amarrar um pouquinho o conceito do material piezoelétrico. Ou seja, a gente vai implantar uma voltagem sobre o material piezoelétrico, sobre o nosso transdutor, e ele vai gerar uma onda mecânica. Essa onda mecânica vai interagir, chegar nos tecidos, como o corpo e órgãos que a gente quer avaliar, e vai retornar a ele em forma de eco. Quando o eco chega no material piezoelétrico, ele emite então uma voltagem que vai ser interpretada em escalas de tons de cinza pelo nosso aparelho de ultrassom. O eco é então detectado e processado eletronicamente pelo nosso aparelho em escalas de tons de cinza. Então a gente precisa entender como ocorre essa interação para saber quanto de som vai voltar e qual vai ser a cor da imagem ou o tom de cinza da imagem em que vai ser formado. E o aparelho de ultrassom ou o transdutor é basicamente isso. Ele envolve o material piezoelétrico, a emissão de voltagem e a formação das escalas em tons de cinza. Então, essas são as possíveis interações da onda, né? Lembrando que o tom de cinza formado na imagem vai depender de acordo com a amplitude do eco, ou seja, quanto mais onda voltar, mais branca vai parecer a estrutura. Quanto menos onda voltar, mais preta parece essa estrutura para a gente, que é a ecogenicidade dos tecidos, eu vou abordar a seguir. Outra coisa importante para saber da interação do som é que quando a incidência do som é perpendicular à superfície, ou seja, a gente coloca o transdutor exatamente perpendicular à superfície que a gente quer avaliar, o eco refletido é melhor, ou seja, a gente forma melhor a imagem do que a gente colocar, às vezes, o transdutor em outra angulação. E também é importante falar para vocês que a interface entre o ar e a pele da gente reflete cerca de 99% do som, ou seja, a gente não veria nada. É por isso que a gente precisa usar o gel, para permitir que o som passe da nossa pele e a gente consiga ver o que tem embaixo dela, que é a maior aplicação do ultrassom dermatológico. Então, o uso do gel é que permite que essa reflexão de 99% do som passe para menos de 1%. Então, a gente só tem uma perda mais ou menos de 1% do som no nosso gel. O resto passa para o meio e aí sim a gente consegue fazer o som consegue interagir com os tecidos embaixo e retornar e ser, então, interpretado. A formação da imagem também, a gente tem que entender os tons de cinza, ou seja, as ecogenicidades dos tecidos, e lembrando que é sempre em relação a um padrão. Então, as imagens elas podem ser anecogênicas, ou seja, pretas na nossa imagem de ultrassom, porque elas quase não refletem o som ou a onda que recebe. As imagens hipoecogênicas, elas são em tons de cinza, e normalmente elas são formadas porque parte do eco que essa estrutura recebe é refletida. E já as estruturas hiperecogênicas, elas são brancas, elas refletem muito todo o som que chega nela. E essa ecogenicidade dos tecidos vai determinar o modo B do aparelho de ultrassom. Esse termo vocês devem ouvir bastante. O modo B é o modo de brilho, o modo em preto e branco, que a gente faz a maioria das nossas avaliações ultrassonográficas. E aqui um exemplo de cada imagem do ultrassom, primeira imagem de ultrassom no nosso curso. Então, são nódulos, aqui, lembrando,
São nódulos de tireoide, apenas para vocês verem as ecogenicidades diferentes que a gente tem. Então, são sempre em relação ao tecido em volta, por exemplo. Então, no caso aqui, uma imagem hipoecóica, um nódulo mais preto em relação ao tecido em volta. Uma imagem hiperecóica, quando ela é mais branca que o tecido em volta. Imagem isoecóica, ela tem a ecogenicidade semelhante ao tecido em volta. E a anecoica, bem preta, ela é muito mais preta, ela é completamente preta e reflete todo o eco que ela recebe. E essas imagens ou essas estruturas, elas vão determinar artefatos na imagem. Não pensem que artefatos são coisas ruins que vão atrapalhar. Muitas vezes eles servem para a gente ajudar na nossa interpretação na hora do exame de ultrassom. E os principais artefatos vão ocorrer em imagens anecogênicas, que são cistos, por exemplo, em que a gente tem um reforço acústico posterior. E o que seria isso? A imagem é tão preta que o som passa mais rápido, por exemplo, e forma essa cauda branca embaixo da imagem. Um exemplo aqui para vocês, um nódulo, um implante de silicone, e vejam que embaixo a gente vê um pouco de reforço acústico posterior, confirmando esse conteúdo de silicone mesmo, desse depósito de uma paciente. Já as imagens hiperecogênicas, por elas refletirem demais o som, elas podem determinar uma sombra acústica posterior. Isso é importante para a gente observar calcificações, por exemplo. E reparem aqui um exemplo para vocês, em que a gente vê essa interface branca refletir todo o som e embaixo fica essa cauda preta de sombra acústica posterior. E aqui um exemplo para vocês de hidroxiapatita de cálcio, a calcificação reflete todo o som e faz com que fique uma sombra muito grande embaixo. Então, é imprescindível a gente conhecer e saber como esses artefatos se formam e que eles ajudam na nossa interpretação na hora do exame diagnóstico. A gente tem também outro fator que é o tempo de transmissão e reflexão do som, ou seja, a distância entre os pontos, e é isso que vai determinar o quão profundo está uma estrutura. Aqui um exemplo de um exame de fígado, mas para vocês saberem, só notarem que quanto maior o tempo que a onda demora para interagir e voltar, maior vai ser a distância, mais embaixo, mais distante está do nosso transdutor. E isso também é determinante para a formação da imagem na tela. E também a gente pode avaliar a vascularização dos tecidos, né? Então, a imagem, ela tem todos esses padrões e a vascularização vai depender do efeito Doppler. De novo, vamos voltar um pouquinho para a física básica. O efeito Doppler é o quê? É uma frequência aparente percebida por uma velocidade relativa entre uma fonte e um receptor. A gente sabe mais ou menos o que acontece quando a ambulância está chegando, a gente ouve um som de uma certa frequência, e quando ela sai, a gente ouve um som de outra frequência. Eu vou mostrar para vocês direitinho. O efeito Doppler, ou o Doppler no ultrassom, ele vai avaliar a presença, a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo, daí a importância de entender como que ele é formado. Então, o efeito Doppler vai ser essa percepção diferente pela fonte, ou seja, pelo transdutor, de acordo com a movimentação do tecido que foi avaliado, da estrutura que foi avaliada. Ou seja, se a gente emite um som de uma estrutura que está parada, reparem que tem um eco fixo, ele retorna do mesmo jeito para o ultrassom. Já se a gente emitir um som para uma estrutura que está se aproximando do ultrassom, é como se ela empurrasse as ondas de volta e faz com que aumente o eco, forme um eco mais intenso. E quando a gente emite um som para uma estrutura que está se afastando do transdutor, vai formar um eco menos intenso, como se absorvesse parte desse eco. E por que isso é importante? Isso vai determinar o fluxo, a presença ou não e a direção. Vai determinar, então, a cor do nosso Doppler. O Color Doppler, é claro que a gente tem a opção de inverter ou não na hora de fazer o exame, eu vou demonstrar isso para vocês na prática, me lembrem. Mas, basicamente, a gente tem que o tom vermelho na imagem vai ser dos vasos ou dos fluxos que está se aproximando, normalmente as artérias, e o fluxo azul quando as moléculas estão se afastando do transdutor, ou seja, as veias. Então, por causa desse efeito Doppler, dessa percepção diferente da frequência, a gente consegue dizer se é um vaso arterial ou venoso, por exemplo, através da cor. O Doppler também ele permite a avaliação da velocidade, e isso é então determinado pelo Doppler pulsado, que a gente fala. Existem diferentes modos de Doppler, eu vou comentar para vocês a seguir. E apenas para vocês saberem, vai depender do cosseno do ângulo. Essa fórmula aqui, bastante complexa, não precisa saber de cor essa fórmula. Só para a gente saber que na hora que a gente for insonar um vaso, ele deve estar com o ângulo de insonação deve ser menor do que 60 graus para que a velocidade seja calculada de maneira correta. É isso que a gente tem que ter em mente. Me lembra também que na prática eu vou mostrar como é que é esse box e a gente mostra para vocês como que tem que ficar menos de 60 graus para a gente conseguir fazer essa mensuração da velocidade.
Então, o efeito Doppler vai determinar os fluxos de sangue também. E, por fim, a gente tem o Doppler pulsado, ou seja, aquela curva que aparece no ultrassom. Eu vou demonstrar tudo em imagens para vocês daqui a pouco. E a gente vai poder dividir, então, fluxos arteriais, não só pela cor vermelha, mas pelo jeito dessa onda, pelo desenho dessa onda. E a gente vai poder dizer, por exemplo, se é um fluxo arterial de alta resistência, intermediária ou baixa. Isso tem bastante importância na avaliação de lesões, como tumores e também das malformações das lesões e anomalias vasculares. Então, os fluxos arteriais, normalmente a periodicidade é de acordo com o ciclo cardíaco, ou seja, a gente vai ver uma sístole, um pico e uma diástole, um fluxo mais baixo, e não vão variar com a respiração. Os de alta resistência, a gente vai ver que os picos são bem finos e que pode ter um fluxo até negativo. Uma diástole reversa, porque a resistência é tão grande que é como se fizesse o sangue parar por alguns segundos. Já em resistência intermediária, vai ficar entre esses dois modos que eu vou mostrar para vocês. Vai ter picos sistólicos afilados mais amplos e também direcional na diástole, não tem essa diástole reversa normalmente. E já fluxos de baixa resistência, eles vão ter picos mais amplos e alta velocidade decrescente na diástole. Normalmente são em órgãos que exigem muito fluxo sanguíneo, um fluxo mais sanguíneo contínuo de sangue, como o rim e o fígado. Já os fluxos venosos, a gente vai ver que eles são laminares, eles não têm picos de diástole ou de sístole, eles podem variar com a respiração, a gente pede para o paciente inspirar a fundo, tem uma mudança desse fluxo, eles vão ter baixa periodicidade, ou seja, a gente vai ver pouca variação dessa onda ao longo do tempo. Mostrando aqui exemplos para vocês, não é da pele, mas para a gente saber, são curvas clássicas que a gente aprende na radiologia. A veia porta, reparem como esse fluxo de baixa periodicidade, não tem variação com o ciclo cardíaco, é classicamente um fluxo venoso ao Doppler pulsado. Já aqui a gente tem a avaliação do exame de carótida. Reparem que na carótida comum a gente vai ter então um fluxo de resistência intermediária. Tem picos agudos, tem a diástole cheia, mas não é uma diástole tão cheia como a carótida interna, por exemplo, que tem picos menores e diástole mais cheia. A carótida interna é um exemplo, essa curva aqui é um exemplo de fluxo de baixa resistência. Já a carótida externa, que daí seria a maioria dos vasos da face, por exemplo, que a gente vai avaliar, normalmente são vasos de alta resistência, ou seja, eles vão ter picos mais agudos. Reparem que a onda chega a ser negativa com diástole reversa. Isso confirma, o traçado clássico de uma onda de um fluxo de alta resistência. Então, a gente tem que entender, porque mudanças nesse parâmetro podem determinar a presença de patologias. Então, todos esses parâmetros aqui, a interação do som, a ecogenicidade dos tecidos, o tempo de transmissão e a avaliação da vascularização, vai ser interpretado e feito pelos nossos transdutores. E o que são esses transdutores? Bom, eles são dispositivos que entram em contato com a pele do paciente e a região avaliada. A gente chama de probe, de sonda, normalmente chamam de transdutor, mas eles têm esses outros nomes. Ele vai estar conectado ao aparelho de ultrassom por um cabo, normalmente, existem os sem cabo hoje, e vai ser construído desses materiais piezoelétricos que eu falei para vocês. Por isso que a gente tinha que entender o que era e como era formado. Então, ele vai ter esse cristal piezoelétrico dentro dele, vai ter eletrodos em volta para permitir que seja feita aquela voltagem que eu falei para vocês, emissão e recepção de voltagem. Vai ter um isolante acústico, um bloco de apoio, claro, e uma cobertura plástica com uma tampa isoladora. Esse aparelho realmente é hermeticamente fechado, o que permite que a gente molhe, use gel sem problema algum, sem chegar em contato com os eletrodos. Claro, com uma proteção mecânica e elétrica. E qual a função dos transdutores? Bom, eles vão transformar a energia elétrica em mecânica, então ele é um emissor de onda de sonora, e também vão transformar a energia mecânica em elétrica, ou seja, ele também é um detector. Ele vai sofrer aqueles dois fenômenos de piezoeletricidade, tanto direta quanto inversa. Então ele vai emitir uma onda mecânica em direção ao corpo e vai receber a onda mecânica em forma de eco e transformar em um sinal. E quais as características dos transdutores? O que a gente tem que saber é que o elemento piezoelétrico é que vai determinar a frequência do transdutor. Então, é esse elemento que vai determinar se ele tem uma frequência de 15, de 20, de 75 MHz. E essa frequência pode sim ser variável, ou seja, normalmente a gente trabalha com transdutores multifrequência. Ele não tem uma frequência estabelecida, só trabalha com 25. Na hora de a gente manipular a ultrassom, a gente consegue modificar essa frequência de acordo com a estrutura que a gente quer avaliar. Também a conformação do elemento, ou seja, a matriz, do jeito que esses materiais estão formados, vai influenciar na resolução do aparelho. Ou seja, o transdutor
tem uma certa frequência e uma certa resolução. E é claro, quanto maior a frequência, melhor a resolução, melhor vai ser a nossa imagem. E é por isso que a gente tem que saber disso. E eu apenas vou comentar para vocês a resolução, são termos físicos de novo um pouquinho mais chatos, mas é o quê? A capacidade de diferenciar objetos muito próximos, ou seja, 2 pontos na imagem. A gente precisa de uma ótima resolução na pele para conseguir distinguir a epiderme da derme, por exemplo. Então, e essa resolução ela pode ser dividida em 3 planos. E eu vou explicar mais ou menos para vocês entenderem, quando lerem esses termos, o que é cada um desses itens. A resolução axial é quando a gente consegue, reparem aqui na imagem, diferenciar 2 pontos ao longo do eixo do ultrassom. Quanto maior a frequência, melhor a resolução axial. Por isso que a gente utiliza aparelhos de alta frequência na pele, porque a gente consegue ondas de menor comprimento de onda e consegue distinguir melhor duas estruturas muito próximas. Já a resolução lateral é quando a gente consegue verificar ou avaliar 2 pontos perpendiculares ao som, ou seja, 2 pontos lado a lado que estão perpendiculares à projeção do som. Isso normalmente é melhor em feixes mais estreitos. Reparem que normalmente para a pele a gente utiliza transdutores menores, aqueles de botinha ou rock, e não são transdutores muito grandes, porque vai influenciar nessa resolução lateral. E a resolução de elevação vai depender dos 2 pontos perpendiculares ao plano, aí sim uma coisa azimutal que a gente fala, e vai depender da espessura do material piezoelétrico, normalmente não tem tanta explicação prática para isso, mas a gente tem que saber então que a resolução axial vai depender da frequência e a lateral desses feixes mais estreitos. E quais são os tipos de imagem produzida pelos transdutores? A gente também sempre fala que na pele tem que usar transdutores lineares, mas o que seria isso? Eu vou explicar para vocês. Então, de acordo com o tipo de imagem produzida, a gente tem o convexo, que quando forma um feixe divergente da imagem, uma imagem cunha em leque, mais ou menos de 60 graus, e normalmente é formado por transdutores de baixa frequência e utilizado em exames de abdômen, por exemplo. Vou demonstrar imagens para vocês a seguir. A gente também tem a imagem setorial, que normalmente é por feixes divergentes, uma imagem cunha em leque de 90 graus, e é utilizada em exames cardiovasculares. Já os feixes lineares, eles são em linhas paralelas, formam uma imagem retangular e são utilizadas em frequências mais altas e são aqueles exames de estruturas superficiais da pele. Então, aqui tem o desenho desses 3 transdutores que eu falei para vocês, o convexo, setorial e linear, e vou mostrar agora como é que a gente utiliza cada um deles. Os especiais endocavitários, a gente tem o transvaginal, o endorretal, não cabe aqui para a gente entender como ele forma a imagem. E a escolha do tipo de transdutor vai depender do quê? Do tipo do exame, do órgão a ser avaliado e do biotipo do paciente. Claro, se a gente quer um exame de abdômen, a gente vai utilizar o convexo. Muitas vezes, se a gente tem um paciente muito obeso, só o linear a gente não consegue avaliar estruturas profundas, então a gente pode precisar do convexo. Então, isso é feito de maneira dinâmica durante o exame. Vou demonstrar para vocês na parte prática que eu utilizo no mínimo 3 transdutores em cada avaliação. E aqui são os exemplos de imagem. Então, convexo, essa imagem em leque de 60 graus, como, por exemplo, esse exame de fígado. Já o setorial, essa imagem também em leque de 90 graus, que é o exame cardiovascular. E o linear, essa imagem de feixes paralelos e forma uma imagem retangular, que é o exame da pele que a gente vai ver. Então, esses são os 3 principais exemplos de imagem produzida pelos transdutores. E também os transdutores podem ser classificados de acordo com a frequência utilizada, aí que a gente fala em alta e baixa frequência. Baixa frequência seriam aqueles de 2 a 5 MHz, vai ter maior penetração e menor resolução, exemplo, exame de abdômen. Já os de alta frequência são acima de 7 na teoria, mas para a pele a gente tem que ser acima de 15. Vai ter menor penetração e melhor resolução, como eu demonstrei para vocês, e é utilizado para estruturas superficiais. E aqui para demonstrar para vocês que existem sim, diferenças dentro dessa alta frequência, uma classificação meio genérica, até porque há pouco tempo atrás a gente não tinha tão disponível na nossa prática clínica esses transdutores de altíssima frequência. Então aqui um nódulo em região popítea, a avaliação com 14 MHz, repara como ela traz bem menos detalhamento do que quando feito com 24 MHz. Então tem sim diferença. Essas imagens, algumas vocês vão ver que se repetem ao longo do curso para a gente conseguir fixar alguns conceitos. E os aparelhos de ultrassom? Então, o ultrassom diagnóstico ele vai ter diferentes modos de imagem, isso também a gente ouve. Pode ter modo A de amplitude, modo B de brilho, que eu expliquei para vocês, e modo M de movimento. Apenas para saber, na imagem da pele a gente só vai usar basicamente o modo B. Mas tem aqui uma pegada histórica que eu vou mostrar para vocês. Então, o modo A normalmente era um transdutor com só um elemento,
é um exame imóvel e faz uma imagem unidimensional. Já o modo B, na verdade é B de bidimensional, ele tem vários transdutores e multielementos com multifrequência, como eu expliquei até agora, permite avaliação em movimentação e avaliação em 2 planos, bidimensional, e tem vários recursos pré e pós-processamento. Já o modo M é o modo de movimento, a gente consegue ver uma representação gráfica de estruturas em movimento, com imagens de cerca de 10 a 60 imagens por segundo. E aqui exemplo dessas imagens. Então, o que eu falei, a pegada histórica para vocês, essa foi os primeiros usos do ultrassom na pele. É uma imagem de 1970 em que era feita a avaliação da espessura da pele com o uso do ultrassom através desse modo A, então o modo de amplitude. O modo B, esse modo de brilho ou bidimensional, que a gente consegue fazer essa avaliação bidimensional da pele. E o modo de movimento aqui, avaliando a pleura, por exemplo, o diafragma, a gente consegue ver a movimentação ao longo do tempo. São então 3 modos de imagem disponíveis na nossa prática. E os modos de Doppler, quais são? A gente fala que tem o Doppler colorido, o Power Doppler, o SMI, que é um microcirculação, especificamente da Canon, e o Doppler pulsado. O Doppler colorido, então, é aquele vermelho e vermelho-azul que eu demonstrei para vocês. Vai determinar vermelho, normalmente, fluxos arteriais e azul, fluxos venosos. O Power Doppler, ele é um pouco mais sensível, normalmente, não demonstra a direção do fluxo ou o tipo de fluxo, mas sim a presença, principalmente. E o SMI, o de microcirculação, normalmente ele demonstra vasos pequenos e melhor essa microcirculação de estruturas, e é o que eu mais utilizo para avaliação da pele. Além desses modos coloridos, vamos dizer assim, diferentes, o Power e o SMI, a gente tem o modo pulsado, que daí sim vai determinar o fluxo lá que eu falei para vocês. Reparem ali que nesse hemangioma a gente tem um fluxo venoso, contínuo, sem variação, e aqui ele havia também um pedículo vascular com fluxo arterial. Então, esse é o Doppler pulsado, em que a gente consegue ver como é a análise do espectral, a curva da onda desse vaso em questão. E é claro, a gente fala modo duplex, triplex, porque ele vai associar a imagem. Aqui a gente vê tanto o modo B quanto o Doppler pulsado, e o triplex a gente vai ver nessa imagem que é o triplex, o modo B, o colorido e o Doppler pulsado tudo. A maioria dos nossos exames hoje, ou das telas que a gente consegue, são aparelhos triplex. E o Doppler também pode ter artefatos, isso é importante a gente saber de novo, não é uma coisa ruim, mas serve para a gente interpretar a imagem e saber o que a gente está diante. Tem o efeito de reverberação ou twinkle, que ocorre uma reflexão do Doppler. Isso ocorre, por exemplo, em estruturas calcificadas. E o aliasing que a gente fala, ou seja, uma ambiguidade do sinal, isso vai ser normalmente por um erro de técnica ou de medida em que a gente vê um fluxo muito alto, normalmente, ou às vezes a ausência de fluxo aqui, dependendo dos parâmetros utilizados. Então, tenha em mente esses 2 possíveis artefatos na hora do ajuste do aparelho para que a gente tenha a melhor imagem, adquirir a melhor imagem possível. E qual seria o transdutor ou aparelho de ultrassom ideal, então? São aqueles que têm um ótimo modo B com pré e pós-processamento excelentes, que contam com transdutores lineares, com multifrequência e, claro, que contem com altas frequências, de 24, 33 até 75, se possível, ou no mínimo de 14 a 18 já é satisfatório, e que tem um Doppler sensível. Então, esses são os 4 requisitos básicos para a gente poder fazer um exame de ultrassom dermatológico. E as vantagens e limitações do exame quais são? Elas são inerentes aos exames de ultrassom de maneira geral, claro. A vantagem vai ser a ótima resolução, uma penetração variável, a gente consegue ajustar o parâmetro do ultrassom na hora da avaliação, então a gente consegue ver diferentes camadas e tecidos adjacentes e os limites das lesões, por exemplo. Isso é bastante importante quando a gente compara com outros métodos de imagem, de avaliação da pele, que vão utilizar a luz, que seria a confocal e a tomografia de coerência óptica. Reparem que elas têm, na verdade, uma penetração meio fixa. Então, a confocal de 0,2 a 0,3 milímetros, a coerência óptica de até 2 milímetros. Então, a gente não tem essa capacidade de avaliar mais profundamente, mais superficialmente que o ultrassom tem. E eu destaco, o ultrassom é superior, inclusive a ressonância de 7 Teslas nesse também requisito. O ultrassom também é um exame em tempo real, permite uma comparação contralateral. A gente está na dúvida se essa unha está normal, a gente compara com a do lado, com a da outra mão. A gente consegue comparar com o tecido sadio e também fazer manobras de compressão, manobras de movimentação. Isso não ocorre em nenhum outro exame radiológico. Alguns têm, mas o ultrassom é de uma forma muito mais dinâmica. Ele permite análise de vascularização, e essa análise não é sem radiação, sem confinamento, sem reações alérgicas. A gente pode utilizar o contraste de microbolhas, mas que não tem nenhuma reação e não traz prejuízo ao paciente.
Das limitações, claro, é operador dependente, depende muito de quem está fazendo o exame, as informações que a gente consegue. É dito na literatura que lesões epidérmicas muito planas, superficiais ou com menos de 0,1 milímetros de espessura seria uma limitação para os aparelhos, mas eu ressalto aqui que aparelhos de mais alta frequência, essa limitação é transpassada, vamos dizer assim. E é claro, uma limitação seria pigmentos. A gente não consegue ver melanina, a gente não vê se a lesão é pigmentada ou não. Não traz essa informação apenas, né, o exame visual ou então da patologia. E como conclusão, eu saliento para vocês que o conhecimento dos princípios físicos do ultrassom é sim fundamental para a gente entender o que está ali na tela, o porquê que o som está refletindo, o porquê que está tendo aquela sombra acústica, por exemplo. A gente tem que entender e escolher o transdutor da melhor maneira possível, que é imprescindível para a nossa prática. Então, a gente tem que saber se ele é multifrequência, como que é aquele material dentro dele, o piso elétrico. Eu sei que esses são termos que a gente não está acostumado, mas na hora de a gente escolher o nosso próprio aparelho, a gente tem que saber. A gente tem que estar sempre habituado com o nosso próprio aparelho, as limitações que ele tem e como ajustar ele da melhor forma. Isso também melhora a nossa prática. E é claro, correta técnica, corretos ajustes e princípios teóricos básicos são necessários para a gente conseguir interpretar a imagem e ajustar da melhor forma possível. Isso a gente vai construindo ao longo das próximas aulas. Então, esse conceito é sim importante no correto manejo, diagnóstico e acompanhamento dos nossos pacientes. Aqui tem uma leitura sugerida, eu vou passar isso tudo ao final do curso para vocês. Eu deixo aqui meus contatos, meu e-mail e meu telefone para quem quiser mandar qualquer dúvida de acordo sobre essa aula inicial. Eu estou à disposição de vocês, ou então a gente discute ao vivo no dia do nosso curso. Muito obrigada a todos, espero que tenha sido palatável essa parte de física e estou à disposição.